No mundo onde a luta entre o bem e o mal era constante, um anjo caído se destacava. Era Satanás, também conhecido como Lúcifer. Poderoso e ambicioso, colocando-se acima de todos os outros anjos, imaginava que sua glória era igual ou até superior à de Deus. Mas sua arrogância e orgulho o levaram a cometer um erro irreparável. Instigou uma guerra no céu contra o Todo-Poderoso. No entanto, Deus não tolerou tal desobediência e expulsou Satanás e seus seguidores do paraíso. Eles foram lançados em um abismo profundo e escuro, onde permaneceriam por toda a eternidade. Como punição por desafiar a autoridade divina, Satanás despertou no Tártaro, envolto a um lago de fogo, cercado por correntes adamantinas. Beelzebú, seu segundo comandante, estava a seu lado. Contudo, mesmo diante da terrível situação, Satanás não se arrependeu de sua rebelião. Na verdade, era uma possibilidade para reagrupar seu grupo antes de lançar seu próximo ataque. Beelzebú, no entanto, questionou se Deus poderia ser derrotado. Embora não descartasse a ideia, o Senhor das Trevas sabia que Deus amava suas criaturas, porém, também sabia que o mal está dentro dos seres, porque são corrompíveis. Assim, poderiam derrubar o Todo-Poderoso. Nossa alma experimenta prazer em praticar o mal como se estivesse em oposição à sua autêntica natureza, enquanto a prática do bem nunca parece ser nossa tarefa primordial. Com um plano em mente, os anjos deixaram o abismo e voaram para explorar o planeta Terra, mas concluíram que era melhor reinar no inferno do que servir no céu. Satanás estava pronto para lançar seu próximo ataque, e as consequências seriam catastróficas. Após ser expulso do céu, Satanás caiu na terra e logo convoca seus companheiros, os anjos caídos. Com um discurso sedutor, os convenceu a se unirem à sua causa. Vocês foram apagados dos livros celestiais, mas ainda têm a chance de serem adorados como deuses pelos humanos. Durante o discurso foram mencionados os nomes de outros anjos que caíram e se tornaram demônios. Dentre eles, Moloque, o monarca do sacrifício humano, e Belial, o rei da luxúria. Para marcar esse dia, eles construíram um grande templo na cidade, conhecido como Pandemônio, que em grego significa todos os demônios. O templo se tornou a base para a reunião de um conselho que estava se formando. Na primeira reunião no Pandemônio, Satanás foi sincero com seus companheiros. A guerra no céu será difícil e será quase impossível retornar a ele. Ao abrir a palavra para quem quisesse falar, Moloque foi o primeiro a se manifestar. Devemos fazer uma abordagem direta e sitiar o céu rapidamente. Moloque era impulsionado pela vingança e pela raiva, e não havia nada pior para ele do que seu destino no inferno. Sem nada a perder, ele planejava atacar o paraíso quando ninguém esperasse. Belial, o monarca da luxúria, foi mais calmo. Devemos ser prudentes, porque a punição pode ser ainda pior no caso de uma nova traição. Devemos aguardar o que o Todo-Poderoso planejou e depois agir. Belial não necessariamente advogava pela paz, mas tinha receio das consequências de um novo ataque ao céu. Mamon, o demônio da ganância e riqueza, também não queria a guerra celestial, porém decidiu que jamais se curvaria a Deus novamente. Eles podem ter o céu, mas nós temos o inferno. E aqui somos livres para fazer o que quisermos. Se trabalharmos juntos, podemos fazer do inferno um reino tão grande quanto o céu. Nós temos a riqueza e o poder e podemos usá-los para conquistar tudo o que quisermos. A ideia foi muito bem recebida pelos demônios e Satanás decidiu implementar. Eles começaram a construir um reino infernal sem medo da vingança divina. Com o passar do tempo, seu império se tornava cada vez mais poderoso, com legiões de demônios sob seu comando, se estendendo por todo o submundo. Agora, os demônios eram os senhores absolutos do inferno. O último a falar foi Beelzebú. Ele compartilhou histórias que ouviu no céu sobre a criação de um novo mundo, povoado por uma nova raça que Deus amava ainda mais que os anjos, os seres humanos. Após as votações, as ideias se tornaram um plano de ação e Satanás estava determinado a ter sucesso em sua missão.
Ele se preparou cuidadosamente e partiu para a Terra Prometida, ansioso para encontrar a chave para a vitória do inferno. Enquanto isso, os demônios trabalhavam incansavelmente para construir um império que seria imbatível e temido por todos. Enquanto buscava uma saída, Satanás deparou-se com duas figuras sinistras que guardavam as portas do inferno, conhecidas como Pecado e Morte. Eles afirmaram serem os guardiões e que ninguém poderia deixar o lugar sem sua permissão. Logo, o Senhor das Trevas percebeu que seus futuros filhos poderiam ser convencidos a se juntar à sua causa. Usando suas habilidades persuasivas, ele explicou sua trama de vingança contra Deus. Com as chaves necessárias, seus filhos abriram os portões do submundo, criando uma ponte direta entre o inferno e o novo mundo. Ao conceder ao homem o livre-arbítrio, Deus não só permitiu a queda e a corrupção, mas também possibilitou a capacidade de amar, tornando o ser humano diferente das outras criaturas divinas. Ao contemplar a beleza da criação divina, Satanás foi tomado por um ciúme avassalador. Para explorar o novo mundo, transformou-se em um querubim. Ao se aproximar, deparou-se com o anjo Uriel, que o viu como um visitante curioso. Uriel acreditou em sua história e o guiou até o paraíso. Com essa informação poderosa, Satanás planejou seu próximo movimento: corromper a humanidade. Ainda transformado, Satanás pousou nos galhos da árvore do conhecimento que fica ao lado da árvore da vida. Ali, observou maravilhado a infinita diversidade de criaturas e plantas que compunham o Éden. Satanás lutava contra suas emoções, lembrando de sua inocência no céu e se questionando se não se arrependeria. Mas logo percebeu que era tarde demais e decidiu seguir com seus planos maléficos. Enquanto vigiava o Éden, planejava usar a árvore do conhecimento para corromper Adão e Eva. Ele iria tentá-los a comer dos frutos proibidos, levando-os para o caminho do pecado e da rebelião contra Deus. Ali, ele observa atentamente a conversa de Adão com Eva. Eva, é importante que sejamos obedientes a Deus. Ele nos deu tudo o que precisamos aqui neste paraíso e é nossa responsabilidade cuidar dele. Temos que ser gratos pelo que temos. Se não tivéssemos essas tarefas, não poderíamos explorar livremente o Éden. Lembre-se, Deus nos deu apenas uma regra: não comer o fruto proibido da árvore do conhecimento. Longe dali, Uriel lembrou-se da conversa com o querubim e percebeu que algo estava errado. Ele foi até o arcanjo Gabriel com a suspeita de que um anjo caído pudesse ter descoberto o caminho até o paraíso. No dia seguinte, os dois foram ao Éden atrás do impostor. Quando a noite caiu, Gabriel e os outros anjos começaram a vasculhar o jardim em busca dos intrusos. Os anjos acabaram encontrando Satanás, agora disfarçado de sapo, e o levaram diante de Gabriel. De imediato, Gabriel reconheceu a verdadeira identidade de Satanás e exigiu saber o que estava fazendo no jardim do Éden. Satanás, eu sei quem você é. Você não tem permissão para estar aqui. O que você está planejando? Eu não quero fazer mal, Gabriel. Estou apenas passeando pelo jardim. Eu não acredito em você. Confesse agora, antes que eu envie de volta para o inferno. Você não pode me ameaçar assim. Eu sou um anjo caído, mas ainda sou um anjo. Eu não vou permitir que você coloque em risco a paz do Jardim do Éden. Não estou fazendo nada de errado. Por que não podemos conviver em paz? Porque você é o inimigo de Deus. Agora confesse o que você está fazendo aqui. Eu não tenho que confessar nada a você. Você não é meu superior. Não me faça usar a força. Confesse agora. Você não me assusta, Gabriel. Você pode ser um anjo poderoso, mas eu também sou forte. Não vamos brincar com fogo. A ameaça enfureceu Satanás a ponto de se preparar para um confronto físico. No entanto, antes que a luta pudesse começar, eles foram interrompidos por um par de escamas douradas, como um sinal divino para pôr fim à hostilidade. Satanás interpretou a aparição das escamas douradas como um sinal de que não conseguiria vencer a batalha contra Gabriel, já que era um adversário à altura.
ao perceber que a luta não teria um desfecho favorável, decidiu fugir. Ao acordar, Eva ouviu vozes que provinham da árvore do conhecimento e, seguindo os sussurros, viu o que parecia ser um anjo comendo os frutos proibidos. Eva se viu diante de uma fruta proibida e hesitou. Foi então que o anjo a encorajou a experimentá-la, prometendo que ela se tornaria uma deusa. Mas antes que pudesse prová-la, o anjo desapareceu e Eva acordou de seu sonho com a tentação ainda mais presente em sua mente. Adão tentou tranquilizar Eva, lembrando-a de que era apenas um sonho e que tinha a liberdade de seguir ou não as orientações de Deus. O Todo-Poderoso, Onisciente, já sabia dos planos de Satanás. Outro sim queria que os humanos tivessem a escolha de decidir por si próprios. Então ele enviou o arcanjo Gabriel ao jardim do Éden para explicar por que a fruta da árvore do conhecimento era proibida e ensinar os humanos a distinguir entre os alimentos permitidos e proibidos. Embora soubessem que estavam desobedecendo a Deus, Adão e Eva foram seduzidos por Satanás e escolheram comer a fruta, exercendo assim sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio. Quando Rafael chegou ao Éden, ele contou a Adão sobre como Satanás havia se rebelado contra Deus e persuadido outros anjos a se juntarem a ele. Abdiel, um dos anjos que havia se rebelado, acabou pedindo perdão ao Todo-Poderoso. O arcanjo alertou sobre os planos de Satanás para enganá-los e depois os encorajou a permanecerem fiéis a Deus e a resistirem às tentações do mal. A história de Adão e Eva termina com a queda e a expulsão do Jardim do Éden. Apesar disso, Deus não abandonou a humanidade e prometeu enviar um Salvador para redimi-la. Após os ensinamentos, Rafael retorna ao céu. Deus decidiu preencher os espaços vazios do universo e encontrou uma região sem vida para criar a Terra. Se a humanidade obedecesse e acreditasse na vontade de Deus, haveria um dia em que a Terra e o céu se uniriam. Satanás retorna ao Jardim do Éden sem ser visto pelos guardiões do paraíso e se disfarça de serpente. No dia seguinte, o casal começa a trabalhar e Eva sugere a Adão dividir as tarefas para terminar mais rapidamente o trabalho. Quando Satanás percebe que a mulher está sozinha, ele vê a oportunidade perfeita para agir e tentar enganá-la. O que você acha da árvore que está ali? A árvore que Deus proibiu você e Adão de tocarem? Eu não sei. Deus disse para não comermos o fruto daquela árvore, então eu acho que não deveríamos. Mas você já notou como é linda? E como as outras árvores não são tão especiais? Dizem que aqueles que comem de seus frutos ganham sabedoria e poderes especiais. Isso é verdade? É sim, minha querida. Eu mesmo experimentei e ganhei a capacidade de falar como os humanos. Você gostaria de experimentar? Eu não sei. É contra a vontade de Deus. Mas por que Deus proibiria algo tão bom? Será que ele quer manter o poder para si? Você não gostaria de ter um pouco desse poder para si mesma? Eu? Eu não sei. Eva, você é a mais bela das criaturas de Deus. Se você comer desse fruto, será ainda mais bela e poderosa. Você não quer isso? Eva acaba cedendo e pega o fruto da árvore pensando que algumas frutas não lhe fariam mal. Ela cede à tentação, come da fruta proibida, sentindo uma sensação momentânea de euforia até ser atingida por uma onda de arrependimento. Ela procura a ajuda de Adão e oferece-lhe a fruta, acreditando que se eles compartilharem o destino seria menos doloroso. Adão, incapaz de resistir à persuasão de Eva, acaba cedendo e também come a fruta. Após comerem, eles se entregam ao desejo carnal e adormecem sob a árvore. Quando acordaram, foram tomados por um sentimento avassalador de culpa e vergonha, pois perceberam que poderiam ter perdido seu paraíso para sempre. Usando folhas, cobriram seus corpos nus e passaram a se culpar mutuamente pela caída em desgraça. Enquanto os anjos relatam ao Criador sobre a queda da humanidade no Éden, o Onipotente observa com tristeza o que aconteceu. Embora os anjos tentem assumir a culpa pela entrada de Satanás no jardim,
o Senhor os absolve da responsabilidade, pois permitiu que o livre-arbítrio fosse exercido. No entanto, ele anuncia sua intenção de enviar seu Filho à Terra para punir os pecadores e limpar as impurezas do Jardim do Éden. O tempo da ira divina se aproxima. Quando Jesus Cristo chega ao Éden, vai até o casal e pergunta se eles comeram da árvore do conhecimento. Adão admite que sim, após Eva lhe dar a fruta. Eva conta que foi enganada pela serpente. O que acontecerá conosco agora, Senhor? Jesus suspirou profundamente, sabendo que a humanidade havia caído em tentação e trazido a desgraça ao Jardim do Éden. Com pesar, diz: O que foi feito não pode ser desfeito. No entanto, a partir de agora, as serpentes serão amaldiçoadas para rastejar para sempre em suas barrigas, sem nunca mais se levantar. E nós, Senhor, qual será nosso destino? Os filhos de Adão serão forçados a trabalhar o dia todo e caçar para comer. As filhas de Eva darão à luz com dor e serão forçadas a se submeterem a seus maridos. E a serpente? Ela nos enganou. A semente de Eva se vingará da serpente. No entanto, o destino não havia terminado com Eva. Embora tendo perdido sua casa no paraíso, a semente plantada por Adão crescia no ventre da mulher, como um fogo que queimava em sua alma. Satanás começa sua jornada de volta e nos portões do submundo encontra a morte e o pecado que o parabenizam pela missão cumprida. Eles já construíram a ponte que liga a passagem do inferno para a terra. O pecado planeja corromper a mente dos humanos, enquanto a morte promete infectar todas as criaturas para que elas morram. Quando Satanás chega ao pandemônio, ele começa a gritar, se vangloriando sobre sua vitória, a fim de dividir com seus companheiros a sua glória. No entanto, ele foi recebido por um silêncio ensurdecedor. Não havia ninguém, apenas o som de assobios no ar. Como punição, todos os demônios foram transformados em cobras. Era o fracasso de Satanás. O inferno agora estava repleto de árvores carregadas de frutos proibidos. Toda vez que as cobras tentavam comer das árvores, os frutos se transformavam em cinza em suas bocas. Era uma lembrança constante do pecado que haviam cometido. Enquanto isso, o pecado e a morte foram à terra, cumprindo sua promessa ao Pai de corromper e destruir tudo o que encontrassem pelo caminho. Deus, vendo isso, permitiu que eles permanecessem na terra até o dia do julgamento final, quando teriam que retornar ao inferno para cumprir sua sentença eterna. No entanto, o preço que a humanidade teria que pagar seria alto. A terra já não seria mais um paraíso perfeito e inalterado, mas assolada pela dor e sofrimento. O calor escaldante e o frio extremo seriam apenas uma amostra do que viria a seguir. Os animais começariam a se voltar uns contra os outros e alguns enxergariam Adão e Eva como presas fáceis. Eva, agora expulsa do paraíso, olha para um novo mundo com um sentimento forte em seu coração. Ela sabia que teria que lutar para sobreviver, mas a semente plantada dentro de si continuava a crescer, nutrindo sua vontade de viver e retornar para casa. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden chegou ao fim, mas o impacto de suas ações duraria para sempre. O pecado original deixou uma marca na humanidade, lembrando-nos do preço que pagamos pela desobediência a Deus. O destino do casal primordial é consumado pelas mãos do arcanjo Miguel, que os expulsa do Éden. Apesar da punição, Deus lhes oferece a chance de redenção, desde que sigam uma vida moral e honesta. Assim, após a morte, reencontrariam o caminho para o céu e se reuniriam com o Pai. Antes da expulsão, o arcanjo Miguel apresenta a Adão uma visão profética do futuro da humanidade, revelando os eventos que levariam ao grande dilúvio. Essa experiência deu a Adão uma compreensão mais profunda da magnitude da queda humana e da necessidade da redenção divina. Adão é confortado ao saber que a redenção sempre seria possível.
Com a esperança renovada em seus corações, Adão e Eva são escoltados pelos portões do paraíso até um novo mundo. Embora o paraíso tenha sido perdido, a esperança permanecia. Adão e Eva agora precisavam encontrar uma maneira de viver em um mundo mais difícil e ainda assim permanecerem fiéis a Deus. Com a esperança da redenção, eles partem para o desconhecido a fim de construir uma nova vida em um mundo totalmente proibido.